Bem-vindo a mais uma entrevista do Setubalense para as legislativas de janeiro de 2022, hoje com a candidata da CDU, é licenciada em Química Tecnológica, tem 41 anos e uma larga experiência política já foi dirigente da JCP, vereadora, também no Seixal, onde ainda é deputada municipal e deputada na Assembleia da República há mais de 10 anos. Além disso, é também membro do Comitê Central e da Organização Regional de Setúbal do Partido Comunista. Paula Santos, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu começava por perguntar-lhe, depois de Francisco Lopes, nas últimas duas eleições, Paula Santos ser agora cabeça de lista, uma mulher mais jovem, acha que isso fará diferença? Bom, boa noite, muito obrigada pelo convite. O facto de encabeçar a lista da CDU pelo Distrito de Setúbal para as eleições para a Assembleia da República, obviamente que é algo que me honra muito e que naturalmente carreta largas responsabilidades, mas este é um compromisso também que assumem o conjunto de candidatos da lista com este compromisso de servir os interesses dos trabalhadores, da população do nosso distrito, de contribuir para o desenvolvimento do nosso distrito, e tem esta característica, a lista que entregamos para estas eleições tem de facto uma participação maioritária de mulheres, e eu creio que isso revela não só a importância da participação das mulheres naturalmente na vida política, a sua capacidade, o seu empenho, mas revela também a importância que as forças políticas da CDU também dão a essa participação, e foi sempre um procurar de facto de dar expressão também a essa mesma participação. Vês que não quer individualizar o facto de ser a Paula Santos em particular e de ser mulher, não creio que isso faça grande diferença. Faz diferença neste sentido, ou seja, somos homens, mulheres que estamos numa lista, obviamente sou eu que sou o número 1 da lista, mas é uma lista que é composta também por muitas outras pessoas, homens e mulheres, e deixa-me dizer isso, não é uma questão de individualizar ou não individualizar, é uma questão de facto de somos o rosto de uma candidatura, mas temos um projeto. Temos uma estratégia de desenvolvimento para o distrito. Já vamos falar da estratégia. Sim, não ia desenvolver, mas que é um rosto, mas que dá expressão de facto a uma vontade e dá expressão a um projeto que é um projeto coletivo e é o projeto da CDU. E ainda sobre a lista do Partido Comunista, tem como aliás quase todas as listas dos partidos que costumam eleger deputados aqui pelo Distrito de Setúbal, quase os mesmos nomes. No caso do Partido Comunista, os 3 atuais deputados são, novamente, os 3 primeiros da lista. Nos outros partidos, no PSD, por exemplo, também se acontece a mesma coisa. Não há propriamente uma grande renovação no topo das listas. Acha que isso não terá reflexos eleitorais? Eu creio que o mais, deixa-me dizer, para já houve uma alteração em termos do número cabeça de lista, mas saiu ainda antes das eleições. Do número 1 das listas da CDU aqui no distrito. Temos procurado, aliás, eu creio que isso é visível também nos eleitos da CDU na Assembleia da República, e se olhar em particular para os deputados que fazem parte do grupo parlamentar do PCP, agora especificamente do PCP, identifica que há de facto um conjunto de deputados. Vêem-se caras novas, não tanto pelo distrito, mas vêem-se algumas caras novas. No distrito, ou seja, tem vindo, eu já faço parte das listas, como referiu, há mais de 10 anos, mas eu creio que é importante também associar a esta experiência, e se olhar para a lista, há de facto um conjunto de nomes de jovens, inclusivamente do nosso distrito, mas de gente ligada ao mundo do trabalho, de gente ligada à área da educação, à área da cultura, e eu creio que é esta ligação que os nossos candidatos também têm à realidade concreta do nosso distrito, creio que é também uma mais-valia da lista que é apresentada pela CDU, que é importante aliarmos a experiência, aliarmos
avaliarmos de facto a participação de gente nova como tem na lista de jovem de idade e que pela primeira vez também integram a lista, mas eu creio que o mais importante depois ou que é muito importante, sem estar aqui a fazer comparações, é de facto a ligação que depois os candidatos têm à realidade concreta do distrito. E nós temos candidatos, o distrito comporta a parte da Península de Setúbal, a parte do litoral alentejano, temos candidatos dos vários concelhos, destas áreas, e eu creio que isso espelha de facto a nossa ligação, a ligação dos candidatos da CDU à realidade concreta do nosso distrito, aos problemas, o conhecimento sobre aquelas que são as dificuldades também que são vividas pelas populações do nosso distrito. Dos atuais 3 deputados, Paula Santos, José Luís Ferreira e Bruno Dias, que balanço é que faz destes 2 anos, se olharmos para esta legislatura que agora termina, que balanço é que faz? O deputado do PSD, Nuno Carvalho, diz que foi quem apresentou mais iniciativas e quem teve mais trabalho. Imagino que não concorde, não é? Bom, se olhar para aquilo que é o balanço do trabalho dos deputados eleitos pelas forças políticas que integram a CDU, verifica de facto o vastíssimo trabalho que realizamos e tivemos já a oportunidade de fazer esse balanço, em que procuramos ser uma voz ativa e levar à Assembleia da República um conjunto de preocupações que afetam os trabalhadores do nosso distrito. Podemos dar exemplos concretos que pela nossa voz chegou à Assembleia da República a preocupação dos trabalhadores da Navigator. Ainda no outro dia tivemos aqui com os trabalhadores da Ligna Aviartes, os trabalhadores da Amarsul, com os trabalhadores da Ascensa. Ou seja, são exemplos concretos e de muitos mais, mas que são exemplos concretos de que esta nossa ligação ao distrito é real, aos problemas, mas podemos partir para um conjunto de outras áreas. Eu gostaria, se me permitir, destacar aqui alguns aspectos que creio que são determinantes, porque foi pela voz dos deputados das forças políticas que integram a CDU que, desde o primeiro momento, alertámos para aquilo que significava, por exemplo, a eliminação da NUT 3 Península de Setúbal. É um dos temas que gostaria de aprofundar mais à frente. Ok, podemos aprofundar, mas foi uma das questões que desde logo denunciámos que iria ter implicações profundamente negativas na nossa península, em realidade está à vista, e foi pela nossa mão, foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República uma proposta, uma recomendação ao Governo, os outros partidos exatamente, se e os outros exemplos que ia dar. Os outros exemplos, a ampliação do Centro Hospitalar de São Bernardo, que resultou inclusivamente de uma proposta também do PCP aprovada, neste caso concreto, no Orçamento de Estado para 2021, permitiu desbloquear o processo, mas podemos também dar exemplos de questões que colocámos e de intervenções que tivemos, muito concretamente na defesa do direito à saúde dos utentes e das populações do distrito, as preocupações com a necessidade da construção do hospital no Concelho de Seixal, da ampliação do Hospital Garcia de Horta, as preocupações sobre a necessidade de requalificação e de construção de um conjunto de centros de saúde no nosso distrito, da fixação de trabalhadores da área da saúde do nosso distrito, a necessidade da reposição do comboio, deixe-me dizer desta forma mais simples, mas do comboio regional que foi retirado da altura do governo do PSD-CDS e que ainda não foi reposto e que já deveria ter sido reposto, mas podia-lhe dar exemplo da importância que foi da intervenção dos eleitos do PCP e também do PF, por exemplo, para garantir a gratuitidade dos manuais escolares, que é uma medida nacional, mas que naturalmente também beneficia muitas famílias do nosso distrito. Sim, e que desta forma, mas já falaremos de algumas dessas mas coisas. Também do passo social, que é muito sentido, deixe-me dizer também, da redução do valor do passo social, da integração de todos os meios de transporte e que continuamos a lutar para que a ligação entre Troia e Setúbal também integre este mesmo passo social, mas são exemplos concretos que permitiram melhorias significativas, que permitiram inclusivamente que no final do mês as famílias ficassem com mais rendimento. Esta questão do passo é muito significativa e que tem de facto um grande, não é menor, é maior ou menor, ou seja, em grande parte. Se não fosse a CDU, se não fossem os eleitos da CDU, não tinha sido possível. E relembro-lhe até, deixe-me dizer, algumas destas medidas que nos diziam que não eram possíveis de ser concretizadas. E afinal estão aqui e foi de facto, para a nossa intervenção foi determinante para que o fossem. Para a próxima legislatura, tem dito que o caminho do desenvolvimento para o distrito de Setúbal
passa pelo reforço do PCP. Mas porquê é que passa pelo reforço do PCP e da CDU? Olha, eu creio que estes exemplos concretos que já aqui referi, os manuais escolares, o passe social, a gratuitidade das creches, foram medidas que, entre muitas outras, o aumento extraordinário das reformas e das pensões, o aumento do salário mínimo, ainda cá aquém daquilo das necessidades por parte das famílias, mas eu creio que estas medidas ilustram de facto a diferença e a importância da intervenção dos deputados do PCP e do PEV, porque ao longo de todos estes anos, nos governos do Partido Socialista, nos governos do PSD e do CDS, estas medidas nunca foram concretizadas. E foram desta vez, porque não por vontade do Partido Socialista, porque por si elas não teriam sido, mas foi de facto pela intervenção determinante do PCP e do PEV. E isso, o que é que nós consideramos? Que de facto, se nós tivermos mais força, temos mais condições para ir mais longe, para implementar um conjunto de medidas que são absolutamente estratégicas, de soluções para problemas que afetam as populações do nosso distrito. Nós temos um problema sério no nosso distrito com a questão dos salários, com a questão da precariedade, com a necessidade da criação de emprego, com a necessidade de investimento na área da educação. Mas para responder a essas questões também é necessário criar riqueza e desenvolvimento. É necessário criar riqueza, como é óbvio. Para o desenvolvimento? É necessário criar riqueza, é necessário uma outra questão. Mas vamos à parte da criação da riqueza, porque a CDU é a força política que no nosso distrito propõe de facto, e a presença, já tivemos a oportunidade no final da semana passada de apresentar o nosso compromisso eleitoral para o distrito de Setúbal, em que está evidente a estratégia de desenvolvimento integrada que temos para o distrito, quer na Península de Setúbal, quer no litoral alentejano. E uma questão estratégica que nós colocamos é de facto a promoção da produção nacional. Temos um conjunto de riquezas, de potencialidades no nosso distrito que não estão aproveitadas. E eu deixo-me salientar a primeira, são de facto as pessoas. São as pessoas que criam essa riqueza, são as pessoas que dão valor, são as pessoas que contribuem para o desenvolvimento da nossa região. E, portanto, é necessário valorizar as pessoas, quer estando no ativo, quanto trabalhadores, quer naturalmente já na situação de reformados, mas também naturalmente garantindo as condições de vida com qualidade, com dignidade, como devem ter. E, portanto, a reindustrialização do nosso distrito, a aposta na agricultura, nas pescas, uma agricultura Mas a reindustrialização é um tema forte e determinante para a Península de Setúbal, porque felizmente ou infelizmente tem ainda alguma indústria muito relevante. Como é que se pode potenciar a indústria na região de Setúbal e fazer a tal reindustrialização que refere? Como é que isso se pode fazer? Mas aí é naturalmente apostando em setores que são estratégicos na nossa economia. Veja, nós estamos aqui em Setúbal. Setúbal tem uma ligação muito grande com o rio, tem uma ligação muito grande com o mar. Com o rio, a ligação naturalmente do estuário, depois com o Oceano Atlântico. Esta é uma realidade e não se percebe como é que não há uma aposta, por exemplo, na pesca, e depois, em particular, na indústria conserveira, que foi sendo destruída ao longo de décadas. Temos a integração do nosso país, agora na União Europeia, na altura na CE, teve um impacto profundamente negativo na nossa região, no nosso distrito, destruição do aparelho produtivo, destruição do pós-trabalho. E é necessário, de facto, uma política que contribua para a diversificação da atividade económica, mas que aproveite aquelas que são os conhecimentos, um conhecimento grande por parte dos trabalhadores e que contribua, de facto, para a criação, para a dinamização da atividade económica e que permita, de facto, criar emprego com direito. É preciso uma política, por via, neste caso concreto, do Governo, que efetivamente vá neste sentido, uma política que promova, quando nós falamos da produção nacional, para reduzir importações, para que nós possamos produzir aquilo que necessitamos. Por exemplo, dar um exemplo muito concreto num contexto, não pensando somente no nosso distrito, mas pensando no nosso país. Quando iniciamos, ou seja, quando esta epidemia apareceu, havia um conjunto, e continua a haver, um conjunto de produtos que identificámos como sendo fundamentais para nos proteger
protegermos, para combater a epidemia, e que no nosso país não estávamos preparados para a sua produção. Demos o exemplo tão simples como as máscaras ou que do álcool gel. Entretanto, houve uma readaptação por parte de um conjunto de setores e que foram feitas essas produções. Mas isso o que é que significou? Especulação de preços absolutamente astronómicos. Ainda hoje nos debatemos com a necessidade de produção de medicamentos, com a necessidade, por exemplo, de produção de vacinas. Não temos esta capacidade no país. Que ainda existe do ponto de vista nacional, podemos olhar no nosso distrito, havendo de facto potencialidades enormes e atividades que ao longo dos anos têm sido desenvolvidas em setores estratégicos para a nossa economia, no setor químico, no setor automóvel, na mecânica, ou seja, e que havendo este conhecimento, naturalmente que é necessário, do ponto de vista político, incrementar este mesmo desenvolvimento, não esquecendo, como é óbvio, o apoio às micro, pequenas e médias empresas. Mas deixe-me dizer, porque há pouco queria concluir uma ideia, porque aumentando a produção, reduzimos a nossa dependência, afirmamos também a nossa soberania, e isto também é válido do ponto de vista alimentar, porque tendo também no nosso território uma vasta área em que a agricultura pode ser desenvolvida, pode ser dinamizada, nomeadamente uma agricultura de base, uma produção de base local, de consumo local, também tendo as preocupações do ponto de vista ambiental, permite-nos dar passos para o desenvolvimento de um plano com o objetivo de assegurar a soberania alimentar. Mas a dinamização da economia permite criar riqueza e, naturalmente, permite criar recursos do ponto de vista do Estado para a garantia de um conjunto de direitos que a nossa Constituição coloca e que são fundamentais. A outra via é qual? Uma justa política fiscal. Além da criação da riqueza, e permite, naturalmente, outros recursos do ponto de vista do Estado, uma justa política fiscal, em que aqueles que menos têm, estamos a falar dos trabalhadores, como é óbvio, sejam aliviados da carga fiscal, mas que naturalmente que haja uma tributação do património de luxo, que haja uma tributação daqueles que mais têm. E estou a falar muito em concreto também de um conjunto de empresas. Todos nós conhecemos o exemplo de Jerónimo Martins, que retirou a sede do nosso país, colocou num outro país europeu e que não paga impostos cá, o que é uma profunda injustiça e que são recursos que são públicos, são recursos que são do Estado e que permitiria também por essa via encontrar os meios para assegurar depois os investimentos que são necessários para o desenvolvimento da economia e para garantir os direitos sociais à população. Um instrumento essencial para fomentar o desenvolvimento económico que tem estado a defender será certamente também as NUTS, que há pouco já começou a aflorar, e estava a argumentar que o PCP tem estado na linha da frente na defesa da alteração do mapa das NUTS. Mas o PCP continua a defender que a Península de Setúbal tem que estar integrada na área metropolitana de Lisboa. Quais é que são as vantagens dessa integração? O problema ficou aqui, eu creio que o problema ficou algo confuso com a associação das NUTS à organização administrativa do Estado. E isto foi uma opção do PSD e do CDS. E não tem que ser necessariamente assim. Podemos continuar a ser a área metropolitana de Lisboa, não tem questão nenhuma relativamente a essa matéria, e na área metropolitana de Lisboa, não só, ou seja, para além da necessidade da criação das NUTS 3 Península de Setúbal e das NUTS 3 Grande Lisboa, porque essa é uma questão que nos permite ter informação estatística sobre a realidade, sobre um conjunto de indicadores nos planos económicos e sociais da Península, neste caso concreto. Mas não resolve o problema, só permite informação estatística. Exatamente, mas eu ia ao segundo ponto, ou seja, isto é preciso mais que a reposição das NUTS 3 é importante, porque é importante termos dados, é importante termos informação rigorosa sobre esta realidade. Depois a outra questão passa pelo novo redesenho das NUTS 2. E aí, e foi isso que foi aprovado na nossa proposta. Aliás, na nossa proposta foi aprovado 3 pontos. A reposição das NUTS 3, e este é um aspecto que, do ponto de vista, ou seja... Pacífico, não se percebe porque é que não avança, não é? Eu diria que não foi por opção política. Aliás, quem criou este problema foi o PSD e o CDS,
porque a NUT 3 foi eliminada durante um governo do PSD e do CDS, também sem qualquer justificação, e durante a governação do Partido Socialista. Houve tempo mais que suficiente para repor a NUT 3. Não foi reposta, também porque não quiseram. Não vale a pena vir agora com anúncios que vão fazer assim ao assado, porque a verdade é que durante todo este tempo poderiam ter feito e não fizeram. E nós alertámos para esta questão. Mas eu ia dizer, os 3 pontos que a nossa proposta tem é naturalmente a reposição das NUTs 3 e é um novo redesenho das NUTs 2, exatamente que permita encontrar uma solução que seja, que possibilita à Península de Setúbal, de facto, tendo em conta a nossa realidade e os nossos indicadores, que sabemos que são completamente diferentes da margem norte do Rio Tejo, aliás, e mesmo dentro da margem norte há diferenças entre eles, porque a realidade do Conselho de Lisboa... Qual é o desenho que a CDU propõe? Este é um desenho, este redesenho implica aqui, para sermos sérios e para sermos rigorosos, implica aqui de facto um estudo relativamente a esta realidade. Têm sido apontadas várias hipóteses e a verdade é que é preciso, dentro dessas hipóteses, preciso encontrar a solução que seja mais adequada para a nossa península, porque a questão não está, neste caso concreto, de entrarmos, ou seja, de ir buscar fundos a outras regiões no país, porque se houver, de facto, uma NUT 2 que vá ao encontro daquelas que são as necessidades e a realidade concreta do território, a questão está, de facto, pode vir mais fundos da União Europeia para o nosso, neste caso concreto, para o nosso distrito. E o terceiro ponto era o quê? Era, enquanto estas duas medidas não forem concretizadas, que no quadro do PRR, que no quadro do quadro financeiro plurianual que haja instrumentos de financiamento provisórios que possam acudir já. Compensar a Península de Setúbal. Mas permita-me ainda referir uma questão, porque os fundos comunitários têm de facto, são um instrumento relevante para a concretização de investimentos no nosso, neste caso concreto, no nosso distrito, no nosso país. Mas o investimento público não pode ficar somente dependente dos fundos comunitários, que é o problema que nós temos. O nível de investimento é baixíssimo no nosso país e, para além do nível ser baixíssimo, acaba por ficar completamente dependente dos fundos comunitários. É preciso investimento também do Orçamento do Estado. E há aqui uma responsabilidade do Governo que também não está a ser assegurada. Por exemplo, nem os compromissos que já são assumidos, temos o exemplo concreto do Hospital do Seixal, que acho que é um exemplo paradigmático. Mas voltando à área metropolitana e à organização administrativa, há pouco estava a dizer que não é necessário, não é obrigatório confundir a divisão de efeitos da União Europeia as NUTs à divisão administrativa do Estado, e não tem que ser assim. Mas para a regionalização, que o PCP também defende, o que a CDU e o PCP propõem é que a região onde a Península de Setúbal fica integrada é a área metropolitana de Lisboa. Que vantagens é que isso tem? Deixe-me referir o seguinte, nós nesta legislatura que agora está a terminar, avançámos com uma proposta na Assembleia da República para a criação das regiões administrativas em 2021. Ela foi rejeitada. O PS, PSD e CDS impediram de facto a aprovação dessa proposta. Nós propunhamos o seguinte, propunhamos que neste processo da criação das regiões administrativas houvesse um momento de auscultação das Assembleias Municipais e que fosse proposto nessa auscultação as Assembleias Municipais se pronunciassem em duas propostas. Uma que era a correspondente hoje à área das CCDRs, ou das 5 regiões plano, e uma outra correspondente ao mapa que foi aprovado no processo que foi iniciado ainda no final dos anos 90. Nós procuramos que haja de facto uma pronúncia, e foi isso que nós não quisemos impor qualquer tipo de solução. Mas aí já estão a balizar a duas soluções, e a pergunta que eu... Não, mas tem que haver mas permite que haja uma pronúncia por parte dos órgãos eleitos localmente pelas populações, e que mas sempre em soluções que nos agregam a Lisboa, numa mais larga e outra mais pequena. Mas a pergunta que eu lhe fiz mantém-se é: quais são as vantagens de uma região como Setúbal estar integrada na região de Lisboa? Há vantagens?
Eu creio que nós fazemos parte, nós integramos a área metropolitana de Lisboa e não consideramos que isso seja seja um problema. Para já está a ser, como se vê nas NUTs, não é? Agora está a ser. Mas o problema foi a agregação das NUTs à organização administrativa, não é? Setúbal vai ficar. É uma questão Setúbal vai ficar com Lisboa como capital duas vezes, não é? É uma questão capital diferente. Do país e capital da região. Tem que ser necessariamente assim, ou seja, mas não tem receio que mas isso a questão, aconteça. eu creio que o importante é avançarmos de facto no processo de regionalização, em que no processo de regionalização as questões do desenvolvimento, as questões que permitem de facto uma maior participação das populações, ou seja, contribui também para o aprofundamento do regime democrático. E eu creio que neste processo se deve procurar pelos aspectos que unem e não suscitar questões que dividam e que levem a que a regionalização não seja, que continue a ser adiada. Mas também não deve ser feita, penso eu, a qualquer preço, castigando uma região ou sendo desvantajosa para uma região. Obviamente que não, nós vamos encontrar as soluções que sejam mais adequadas, sem sombra de dúvidas, mas por isso mesmo é que nós propusemos, na nossa proposta, a auscultação das Assembleias Municipais. Vamos pôr, neste caso concreto, a participação, se foram eleitas diretamente pelas pessoas, não é? Representam aquela que foi a vontade. A Constituição também defende um referendo. O PCP não concorda com o referendo, acha que não deve ser realizado? Deixa-me só concluir a ideia, já passa à questão do referendo. Mas, como estava a dizer, devemos procurar, de facto, dar a voz àqueles que foram eleitos e que neste caso concreto são representantes das populações nas respectivas Assembleias Municipais, porque eu creio que também é um processo participativo, não é? E que de certa forma possam encontrar soluções que permitam unir em torno daquilo que é central relativamente a esta questão, que é de facto criar as regiões administrativas, porque o processo que nós, a organização administrativa do Estado que nós temos neste momento é de facto muito desequilibrada, porque temos a administração central, temos a administração local, com um processo a decorrer de transferência de encargos para as autarquias, que na prática é o que significa, sem a alocação de meios e as condições adequadas para a execução dessas competências, aquilo que identifica é que há de facto aqui a necessidade de um nível regional que não existe neste momento e tem sido sucessivamente adiado. E aliás, até as declarações recentemente, inclusivamente no Congresso da Associação de Municípios, o que revela são novos adiamentos, não é de facto a concretização, porque há todas as condições para dar concretização a este processo. Por exemplo, nos próximos 2 anos, não precisamos estar à espera que chegue o ano 2024 ou 2025, há condições para avançar, haja vontade política para o fazer. A questão do referendo que colocou, nós consideramos que a introdução do referendo na Constituição da República teve um objetivo muito concreto, foi criar um obstáculo à concretização da regionalização. Mas também deixo-lhe dizer o seguinte, a proposta que nós apresentámos foi nos termos da nossa Constituição. Foi nos termos da Constituição. Respeitamos aquilo que, aliás, não poderia ser de outra forma. A Constituição coloca um conjunto de aspectos que consideramos que deve ser feito nesses termos. Haveria muitos outros assuntos, mas estamos a chegar ao final do tempo e eu queria colocar-lhe ainda esta pergunta. Em 2019, a CDU elegeu 3 deputados aqui pelo Distrito de Setúbal. O que é que será um bom resultado agora nestas eleições? Nós colocamos como objetivos mais votos, mais mandatos, dar mais força à CDU. Eu creio que está evidente a importância da intervenção dos deputados, quer do PCP, quer do PEV, aliás, os últimos anos revelam isso, permitiu travar o governo do PSD e do CDS com aquilo tudo que estava perspectivado, de novos cortes, de novos ataques aos trabalhadores, aos reformados, às populações. Mas dar mais força à CDU também é o que permite não só impedir maiorias absolutas, e também temos muito mais memórias daquilo que foram maiorias absolutas no nosso país, e permite efetivamente dar mais condições para concretizar as soluções que são necessárias para responder aos problemas que afetam os trabalhadores e as populações do nosso distrito. E o que é prioritário neste momento?
questão dos salários, a questão das reformas é absolutamente urgente, porque sem a melhoria das condições de vida de quem trabalha, sem a melhoria das condições de vida dos reformados, não conseguimos dar um salto quantitativo e qualitativo para o desenvolvimento e para o progresso. Permite também reforçar, dar mais condições para dar concretização de medidas concretas que permitam reforçar o Serviço Nacional de Saúde. O momento em que nós vivemos revela a importância que é o Serviço Nacional de Saúde, revela a importância que é atribuir médico e enfermeiro de família, ter a consulta a tempo e horas, a cirurgia, são aspectos que são determinantes. E, obviamente, da concretização, permita-me que refira a um conjunto de investimentos que são absolutamente estratégicos para o nosso distrito, o novo aeroporto. Nunca nos tirem ao Alcochete, a terceira travessia do Tejo, a rede do metro sul do Tejo, alguns deles com compromissos assumidos, mas que infelizmente têm sido sucessivamente adiados e que são fundamentais, quer do ponto de vista do desenvolvimento da atividade económica, mas são fundamentais para a melhoria das condições de vida da população do nosso distrito. Muito obrigado. Obrigada. Assim que nos acompanhou também agradeço e voltamos em breve com outras entrevistas.